Bom dia a todos, iniciando mais um vídeo nesse canal. Deus abençoe a todos que estão chegando, os inscritos, aqueles que são evangélicos, os que não são, mas que têm uma alegria de dar ouvido à Sagrada Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos e que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Já peço que deixe um like, compartilha, aperta no sininho, vai lá para o todos e aperta no sininho lá, que sempre que a gente fizer algum vídeo, o canal já envia o link convidando vocês para participar. Deus abençoe a todos. Deixa alguns comentários e assim nós formaremos uma família espiritual. Irmãos, hoje, dia 30 de setembro de 2024, senti no meu coração de falarmos sobre a repreensão, a correção. Aquele que nunca foi repreendido, aquele que nunca foi corrigido, ele cresce numa sabedoria cega, achando que é o melhor em tudo e que tudo que ele fizer está certo. Estou um pouco rouco, irmãos, que fazendo uma reforma aqui em casa e fomos receber muita poeira, né? E a minha voz está meio ruim, eu vou procurar falar baixo. Então nós vamos falar aqui, irmãos, de 1 Reis, capítulo 1, onde fala da velhice de Davi. Davi, como muitos sabem, ele foi escolhido por promessa, ainda na lei, para que através dessa promessa o seu trono nunca fosse arrancado, o seu trono nunca faltasse quem se assentasse nele. E sabendo nós, pelo que fala as Sagradas Escrituras, que direcionando ao povo, focando esse trono de Davi, focando a chegada do Filho de Deus, que se assentaria nesse trono. E Davi, como muitos conhecem, irmãos, e ouvintes desse vídeo, ele passou por muitas batalhas, foi repreendido por Deus em muitas coisas erradas que fez, aceitou a repreensão, procurou atender a correção de Deus. É tanto que em alguns dos seus vacilos, ele preferiu cair na mão do Deus vivo do que cair na mão do homem, porque o homem ele não tem misericórdia e Deus ele tem misericórdia. E Davi foi crescendo, irmãos e ouvintes desse vídeo, dentro de acertos e dentro de muitos erros. Fala a palavra de Deus, a Sagrada Palavra de Deus, que dentre tantos erros, Davi ele se tornou um homem sanguinolento, sanguinário, derramador de muito sangue, era um guerreiro. Mas dá para nós percebermos que a maioria do sangue que Davi derramou no tempo da lei, que era olho por olho e dente por dente, a maioria do sangue que foi derramado pela espada de Davi ou pelos soldados dele, a maioria foi por justiça divina.
E naquele sangue que ele derramava, que ele via, percebia que foi derramado erroneamente, ele se humilhava. Ele aceitava a correção de Deus. Então, na velhice de Davi, quando Davi já estava bem velho, fala aqui em 1 Reis, capítulo 1, fala que ele envelheceu e arrumaram uma mulher para ele, né? Para que ele fosse aquecido, Abisaque, o nome dela, né? E para poder trazer um ânimo ao rei, ele já estava no final dos seus tempos. Mas antes de finalizar a sua missão na terra, ele tinha feito uma promessa, que quem sentaria no seu trono era Salomão, depois dele. Mas aqui no versículo 5 até o 7 diz assim, ó, que Davi ele teve um filho chamado Adonias. E o que é que fala aqui dele? Ó? Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavalheiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca o seu pai, Davi, né, o tinha contrariado. Ou seja, nunca Davi tinha repreendido ele, o Adonias. Nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste isto? Ou por que não fizeste aquilo? E era ele também muito formoso, de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão, e tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Então essa história aqui fala, irmãos, que esse Adonias ele nunca foi repreendido, filho de Davi. Nunca Davi cobrou dele alguma coisa, repreendeu dele alguma coisa. E quando se aproximou o tempo da velhice de Davi, ele premeditou. Ele se levantou, reuniu alguns soldados, alguns cavalheiros, entre eles 50 homens, e correram diante dele, para que o recebesse como rei. Só que quando Davi ficou sabendo disso, né? São 31 versículos a história. Davi, avisado, ele tomou a frente e então colocou Salomão no trono depois dele. E o que nós queremos falar com isso, irmãos? Muitos dentre esse canal aqui é aberto, irmãos, para nós falarmos da Sagrada Escritura, das Sagradas Letras. Então tem pessoas que vão entrar aí, tá entrando, e não são cristãos, não têm uma vida devocional com Deus. São pessoas que até pelo vazio que tem
na alma, procuram compreender a história divina, esse anúncio dessa salvação de uma vida depois dessa vida carnal. Então esse canal aqui, ele é aberto para todos, e principalmente para os que são cristãos, que tiveram um primeiro contato com Deus, com o Espírito Santo, ouviram falar de Jesus e sentiram a paz, chegaram a batizar, chegaram a se levantar um desejo de mudar, de ser seguidor de Cristo, mas unicamente só batizou, não tem aquele interesse de procurar saber. Como ontem, conversando no grupo com alguns irmãos, uma irmã me contou que tem alguns irmãos que está ditando que não pode se consagrar muito, não pode buscar demais porque acaba se perdendo. Isso é uma lógica maligna, irmãos, porque a palavra de Deus, ela diz: examinai de tudo e retei o bem, buscai o Senhor enquanto pode ser achado, enquanto podemos achá-lo, e orai sem cessar. Então é uma busca que não podemos parar. E o que quero falar com isso aqui? Irmãos, alguns eles não são corrigidos, alguns não são repreendidos, e acham que por nunca ter sido corrigidos nem repreendidos, eles se acham o bambambam, né? Se acham o sábio. Como nós lemos aqui, ó. Agite tivera Adonias, depois de Absalão, e tinha esse Adonias inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Então ele era inteligente, e ele cada vez mais se achava inteligente por nunca ter sido repreendido pelo seu pai. E alguns, para não serem corrigidos, para não serem repreendidos, eles se mantêm numa posição de silêncio. É um crente, é um cristão parado, que acha que vão receber a dignidade divina e a sabedoria celeste e a vida imortal unicamente por estar congregado, por estar batizado, por estar posicionado diante dos homens, e nisso se calando para menos errar. Mas nós vemos, irmãos, que dentro da Sagrada Escritura, desde o princípio dela, o erro na vida do cristão, do ser humano, do homem de Deus nunca foi para o matar, de maneira nenhuma. Os sacrifícios em Cristo foi porque ele veio para se tornar expiação por nós. As provações, as quedas, as derrotas que algumas ele teve, foi esbofeteado, né? E até focando a derrota, entre aspas, grandíssima, né? Foi pendurado no madeiro de cruz,
como um malfeitor, mas tudo isso foi porque ele veio para servir de expiação. Só que os nossos sofrimentos é para a nossa disciplina. Errar nunca foi um sinal de destruição na vida de um cristão ou na vida de um ser humano. Tem até uns ditados que dizem, é errando que nós aprendemos a acertar. Quem nunca errou, nunca vai conseguir acertar. Porque ele não teve uma experiência errando, irmãos. Os sofrimentos, as correções, as repreensões é para nossa disciplina. Um dia eu estava sentado na mesa de uma lanchonete e nós estávamos falando sobre repreensões, correções e sobre alguns irmãos que são chamados em atenção pelo ministério, né? Porque o ministério foi constituído para isso, para colocar uma ordem no meio do templo, no meio do povo que está no templo, colocar uma ordem no meio daquela irmandade. Porque a obra de Deus, ela não tem anarquia. O que é anarquia? Anarquia é uma coisa que ela não tem ordem, é uma coisa sem lei. A obra de Deus, ela tem hierarquia. Hierarquia é uma organização. E essa hierarquia que manifesta entre nós, ela se constitui em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles concordam num só entendimento, numa só visão, numa só sabedoria. Então os homens de frente, os sacerdotes, os presbíteros, os pastores, eles foram colocados para administrar, colocar ordem. E às vezes algumas pessoas, alguns que estão principiando na fé, por não ter um entendimento do que é essa batalha, essa luta pelo reino imortal, às vezes alguns eles tropeçam, às vezes erram, e tudo isso para que naquilo que tropeçaram, naquilo que erraram, procurar não tropeçar, procurar não errar novamente, mas e de fé em fé, de esforço em esforço, de consagração em consagração, até chegar na posição de um varão perfeito por Cristo Jesus. E às vezes, alguns nesse princípio, todos nós passamos por isso. Principalmente aqueles que são escolhidos a ministrar, a chamar um povo, a arrancar um povo separado por Deus que está preso nos dentes dos lobos do adversário. Então esses vão errar muito. Davi foi um que errou muito. Foi muito repreendido por Deus, muito corrigido por Deus. Sanguinário, sim, derramador de sangue. A espada dele, ela foi manchada de muito sangue. Era um homem de guerra. Ele lutava pelo seu reino. Ele lutava pela sua posição, lutava pelo seu povo. Ele fazia isso. E fazendo isso, ele foi aprendendo e se tornou como o coração de Deus, homem sanguinário, de guerra, errando e acertando. Mas quando se apresentou perante Deus para levantar uma casa, um lugar
onde o povo se reunisse para adorar a Deus. Quando ele estendeu suas mãos para Deus, naquela oração, naquele clamor, naquele desejo de construir um lugar para que o povo se reunisse para adorar, para louvar a Jeová, para engrandecer o Messias, né? Naquela época, ainda sem pronunciar o nome Jesus, mas o Senhor, porque ele mesmo dizia: eis que vi o meu Senhor de pé ao lado do meu Senhor. Ali ele falava de Jesus e ele falava de Deus. Ele estendeu as mãos para o céu numa oração e ele desejou construir um lugar para que o povo se reunisse para adorar a Deus. Mas com as mãos meladas de sangue, Deus falou: não, Davi, tu tem derramado muito sangue, mas depois de ti eu tirarei um, que edificará esse templo, que adornará esse lugar, para que o povo venha a me adorar. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, como eu estava falando aqui agora há pouco, princípio, alguns que foram chamados para ministrar, para estar à frente de um batalhão, para guerrear, e é uma guerra que não é carnal, é uma guerra que é espiritual, é contra as hostes espirituais da maldade, hoje, na graça, em Cristo Jesus. É uma batalha espiritual. Então, esses que são chamados para ser de frente, para puxar um batalhão, ele se forma como um guerreiro de Deus nas batalhas, nas pelejas, errando e acertando. Homens foram constituídos para pôr ordem, por regras, por doutrinas. E há vários tipos de doutrinas. Doutrinas de homens, doutrinas de demônios e doutrina de Deus. Tem vários tipos de doutrina. Então foram colocados homens para controlar, organizar. A obra de Deus, ela tem uma hierarquia, ela tem uma lei, ela tem uma ordem, ela tem um domínio, ela tem um controle. É tanto que antigamente, no princípio da obra, tinha na entrada das congregações uma placa escrita assim: Jesus é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade, e a organização da mesma é a caridade de Deus no coração dos seus membros, que é o vínculo da perfeição. Aonde esses três não governam, quem governa é Satanás em forma de homem, com palavras lisonjas, engana o coração dos simples. Então, a obra de Deus, ela tem essa hierarquia: Pai, Filho e Espírito Santo, que é o que controla a igreja. Mas como eu estou tentando falar aqui, alguns, por ser colocado de frente, ele acerta e ele erra. Ele acerta e ele erra. E quando o homem erra, é para que ele entenda que ele é necessitado de Deus. Ele é necessitado dessa hierarquia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que ele entenda que ele não é o bambambam e que em algum momento ele vai errar. Mas nesses momentos de erro, diante da repreensão de Deus, ou diante o homem que foi constituído por Deus para controlar, para organizar, isso vai servir de aprendizagem para ele. Ele vai aprender
ter mais habilidade dentro do campo de guerra. E nós estávamos sentados numa mesa de um restaurante e tinha um irmão lá que ele sempre participava de reuniões ministeriais, porque é um homem de oração, um homem de visita, é um homem que tem prazer de resgatar almas. E dentro desse prazer, sempre tem alguns tropeços, alguns erros. Às vezes o homem se empolga demais, porque é muito gostoso ser usado por Deus, é muito gostoso ser chamado por Deus para ministrar, para ensinar, é muito gostoso. Você ser separado por Deus, preenchido por Deus, para diante daquele preenchimento que Cristo te deu, você possa participar para outras pessoas. É muito bom. E muitas vezes o homem se empolga, isso é natural, porque não somos totalmente espírito. Nós não somos totalmente espírito. Nós também somos carne. Enquanto nós estivermos nessa carne, nós não temos tempo suficiente para viver errando e acertando. Então sempre vai ter ou sempre vai ter eu para errar, para poder o outro observar o erro que manifestou em mim, ou eu vejo o erro que manifestou no outro, para que eu também não precise errar naquele mesmo erro que aquele tal cometeu. Então, esse irmão, ele tem esse prazer e de vez em quando ele era chamado em reuniões ministerial, chamado quartinho do sabonete, né? Para tomar banho de ácido muriático, a gente até brinca, né? Depois, porque no momento só é ai. E uma coisa é verdade, dentro dessa correção, se não entrarmos com Deus, nós saímos de lá de dentro derrotados, acabados, destruídos e negamos a Cristo. Então, depois que passamos por isso, que ganhamos a experiência, nós vemos que aquele momento que pareceu de ser de constrangimento foi para um crescimento. Então esse irmão, ele sempre entrava e conversando na mesa, um irmão levantou e falou assim: eu dou graças a... Porque tinha alguns irmãos que é de ministério, que estava de lado, e alguns quer mostrar, irmão, algo que não são. Porque o que é verdadeiro de Deus, ele não se apresenta. Ele deixa que os outros o apresentem. E ele próprio não se apresenta. Ele deixa que os outros o propaguem. E é por isso que existem quedas, existem erros, existem repreensões e existe correção, para que o homem não se engrandeça, para que ele entenda que alguma coisa, um pouco que tem nele que manifesta, não vem pela capacidade dele. Então esse irmão levantou e falou: eu dou graças a Deus, para ser visto pelos homens. Eu dou graças a Deus porque tenho tanto tempo de crente, de cristão, e nunca fui numa reunião ministerial. Nunca me chamaram para isso. Nunca fui chamado a atenção. E aquele outro irmão que sempre era chamado a atenção, se sentiu envergonhado no meio daqueles irmãos do ministério, né? Aquele outro dizer que nunca foi corrigido, nunca foi chamado a atenção, nunca foi repreendido. De primeira mão, pareceu um exemplo de pessoa, pareceu um exemplo de cristão. E sendo que alguns que estavam ali no meio percebem que aquele tal que falou que nunca foi corrigido, errou muitas vezes, irmãos. Muitas vezes. Ele não percebeu, mas alguns perceberam. E não chegaram a falar para ele, porque perceberam que ele era um tolo. E quando ele se apresentou com essa voz, com essa palavra, ele se mostrou que realmente é um tolo, engrandecendo a si mesmo. Nunca fui repreendido. Nunca ninguém me chamou para me repreender.
Nunca fui numa reunião ministerial, nunca me chamaram a atenção. Mostrou-se ser tolo. Mas aquele irmão que era repreendido constantemente ficou triste. Mas tudo isso para crescimento, irmão. Tudo isso para crescimento. Vou repetir novamente. O sofrimento de Cristo foi para uma expiação. Foi para que hoje, eu, você, nós que estamos aqui, ouvindo esse vídeo e participando desse vídeo, focando nessa história aqui de 1 Reis, capítulo 1, a velhice de Davi, uma promessa. E falando do seu filho Adonias, que nunca foi repreendido, moço belo e cheio de inteligência, aprendendo junto com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar e o sacerdote. Andavam com ele e ensinava para ele, mas nunca foi corrigido, nunca. Nunca foi repreendido. E aquele irmão que sempre estava sendo repreendido, irmão, ele ficou triste e foi orar no seu quarto. E quando ele estava orando, Deus falou para ele: meu servo, aquele que nunca foi corrigido e que acha que por não ser corrigido, não ser repreendido, nunca errou, esse tal, o dia que errar, se não for para humildade, se não for para humilhação, ele está derrotado. Esse que nunca foi corrigido, nunca foi repreendido e pensa que por nunca ser corrigido, ele está certo em tudo, no dia que ele tropeçar, vai ser um acidente mortal. Vai ser um erro infernal. Que se ele não tiver humildade, ele não se levantará da queda. Glória ao Senhor. Não se levantará da queda. Os irmãos, dá licença, os ouvintes, dá licença, eu vou só pegar um copo aqui com água, porque minha garganta está um pouco seca. Então, meus irmãos, é como nós estamos falando aqui. É preciso que alguns errem. Mas para permanecer no erro, não. Para que cada erro na nossa vida venha servir de uma experiência. Jesus sofreu, foi visto como transgressor, como errado na mensagem que ele passava. Como desobediente diante da lei, repreendido constantemente pela lei terrena, mas numa repreensão errada, errônea, foi crucificado. Ele veio para servir de expiação, de cordeiro santificado, imaculado, para que hoje nós exerça essa autoridade de passar isso aqui. Com confiança em nós mesmos, não. E os nossos sofrimentos e os nossos vacilos são para nos disciplinar. Para nos disciplinar. E pode ter certeza que aquele que mais se consagra, ele é o mais corrigido e repreendido por Deus. Ele é. Muitas vezes porque consagrado sempre está à frente para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus,
E repreendido porque em volta dele alguns espíritos, alguns como esses, Adonias, que nunca foram repreendidos. Eles se levantam com a sabedoria maligna, uma inteligência maligna, e querem tomar a nossa frente, querem tomar o nosso lugar. São impulsionados por forças o contrária, por domínios o contrário, por uma hierarquia o contrária à de Deus. E quando o consagrado vai para o quarto, por ter caído diante as ciladas que esses Adonias eles têm armado, muitas vezes repreendido por Deus, o consagrado dentro do quarto. Como Davi, muitas vezes repreendido. E dentro da repreensão, da correção, ouvinda pela posição que é dada ao homem, ouvinda diretamente de Deus, ele entende que ele precisa aprender mais. Ele precisa se consagrar mais. Eu escrevi aqui umas partezinhas aqui, agora de manhã, que ontem nós estávamos fazendo as visitas, tinha uns irmãos nos visitando, então não teve tempo de me preparar para esse vídeo. Mas nós cremos no que está escrito na palavra de Deus. Quando fores ter com alguém, não se preocupeis com o que vós haveis de falar, porque eu, Deus, colocarei palavra na vossa boca. O Espírito Santo de Deus é a nossa guia naquilo que nós não podemos nos policiar, nos prepararmos, nos consagrarmos. O Espírito Santo de Deus, ele veio para isso. Ele é a nossa bússola. Ele é a nossa guia. E o homem que é guiado, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele não fica caído na batalha. Glória ao Senhor. Ele não fica dominado na batalha. Ainda que um espertão como Adonias, ainda que cheio de sabedoria, ainda que cheio de inteligência, e ainda que muitos em volta dele, ensinando para ele, para esses Adonias, e vendo que ele é apto em ouvir e aprender, e até em falar. Deus jamais vai deixar o consagrado, o que é humilde, o que se humilha a si mesmo, porque Deus me deu isso ontem, para a honra e glória de Deus. O que é humilhar-se a si mesmo? Humilhar-se a si mesmo, irmãos, não é aceitar tapa de demônios na nossa face, não. De maneira nenhuma. Se humilhar a si mesmo não é estar calado diante de um erro. De maneira nenhuma. Aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. E aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Se humilhar a si mesmo nunca foi aceitar soco do adversário, irmãos. Você estando em Cristo, nunca se humilhar é isso aí. Muitos pregam e ensinam erroneamente para uma igreja, para um povo. Eles como ministros, eles ensinam que se humilhar a si mesmo é aceitar ser pisado, ser humilhado, glória ao Senhor, ser esbofeteado. Não, vamos focar Cristo aqui. Vamos focar Cristo, a expiação. Que sofreu, levou tapa na cara, foi cuspido, foi chamado de diabo, de demônio.
foi expulso muitas vezes da cidade, das aldeias. Ele foi. Mas tinha momentos que ele repreendia na cara, tete a tete, ele não aceitava. Dentro desses momentos, vamos citar um aqui. Herodes muitas vezes mandou mensagem, recado para Jesus. Herodes rei. E ele dizia, fala para esse Jesus aí parar de pregar e de profetizar. E o dono da humildade, a própria humildade, o dono da humilhação, a própria humilhação, se fez expiação por nós, no sofrimento. Humilhar-se a si mesmo, irmão, é quando alguns Adonias que nem esse, filho de Davi, eles, sem nunca ser repreendido, sem nunca ser corrigido, armam ciladas, querem tomar o lugar do que tem a promessa, queira armar pela sua inteligência, a sua sabedoria, sem nunca ter experiência. Quando esses Adonias armar contra nós, eu vou me humilhar de joelho dentro do meu quarto. Aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Lamanassalaya amonderra luminia lamondevia canta rabi alamaia. 42 minutos de vídeo. Amavonderra. O que ato sou que veio. Estou com a garganta bem inflamada, irmão. Canta, Deus. Alamaia. E estou procurando falar baixinho aqui na comunhão. Lamanaia. Aquele que se humilha a si mesmo, glória ao Senhor, será exaltado. Se humilhar, glória ao Senhor, nunca foi aceitar soco do adversário. Glória ao Senhor. No momento que Deus mandar calar, é ficar calado. Glória ao Senhor. Mas no momento que mandar falar, glória ao nome santo de Deus, o que se humilha, ele tem autoridade para falar. O que está se humilhando dentro do seu quarto, diante das afrontas dos Adonias, glória ao Senhor, diante as ciladas dos Adonias, diante as inteligências malignas dos Adonias, glória ao Senhor, aquele que está se humilhando no seu quarto, glória ao Senhor, tem uma hora que ele é tomado pelo dom de Deus igual, glória ao Senhor, a própria humilhação, a própria humildade, glória ao Senhor, mandou o recado de volta para Herodes, Lamanassalaya, aquele que se humilha a si mesmo, a humilhação, irmão de Jesus, era quando ele subia para os montes, glória ao nome santo do Senhor. A humilhação de Jesus Cristo era quando ele carregava 12 homens, separava 3, glória ao Senhor, e no lugar secreto, Lamanassalaya, na oração, ele se humilhava a si mesmo, Lamanassalaya, cantaio, ele dizia, Pai, tem misericórdia de mim, glória ao Senhor, porque tu me chamaste para esse ministério, Lamanassalaya, mas os Adonias, os homens carnais, glória ao Senhor, Lamonte via narrando, que mostra sabedoria diante, Alamassalaya, aos olhos do homem, glória ao Senhor, Atadio narrava, para não ser repreendido, glória ao Senhor, por ti, eles estão querendo me matar. Era aí a humilhação, glória ao Senhor, era aí, glória ao Senhor, que o Senhor Jesus se humilhava a si mesmo, glória ao Senhor. E hoje nesse vídeo, glória ao Senhor, fala nesse assunto, glória ao Senhor, aquele, glória ao Senhor, que nunca foi repreendido, quando ele cai no erro, Lamanassalaya, e não desce para